Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia. Você já sabe, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico, que nessa temporada estamos estudando um tema incrível, gente. Extremamente útil, prático, e temos aprendido muito sobre como defender a nossa fé, sobre como apresentar Jesus de forma lógica, atraente, simpática, respeitosa, mas sobretudo segura, fundamentada na palavra de Deus. Apologética é o tema da nossa temporada, a verdade em tempos de dúvida. Tá muito legal, espero que você esteja aproveitando ao máximo aí, já o início desse ano 2026, aprofundando o seu estudo da Bíblia pessoal, diário, e esperamos sinceramente que esse podcast de alguma forma motive, incentive você mais ainda a continuar estudando sozinho, individualmente, mas também com a sua galera de forma coletiva aí no seu Maranata Class, a cada sábado pela manhã também. Bom, eu tenho o prazer de estar aqui com uma galera muito, mas muito especial. Eles representam os jovens aqui da nossa Associação Paulista Leste. Na verdade, eles são cidadãos do mundo. Essa é a verdade, gente. Eles têm feito um trabalho lindo por onde passam. E eu tenho o prazer hoje de apresentar uma menina. Eu sou fã dela, gente. Carteirinha. Pensa na menina top das galáxias. Ela é descendente de hispanos, ela é da comunidade hispana central, inclusive aqui na Zona Leste de São Paulo. Tem 22 anos, vai cursar enfermagem, tá namorando. Acredita, gente, tá namorando, tá quase noiva, hein? O namorado dela teve um dia desse aí aqui presente, aqui, namorado do Gustavo, inclusive. É a nossa regional de jovens aqui da terceira região. Bem-vinda, Ruth Dislane! Bem-vinda ao podcast No Contexto. Muitas graças, pastor. Vai tirar o Ele levou o nível do podcast, hein, pastor? Esqueci um detalhe, ela é empresária também, gente. Nossa! Confecções, a menina arrebenta, me costura divinamente bem. Dislane, bem-vinda, tá? Obrigada, pastor, pelo convite de estar presente aqui. Mas essa mesa aqui, ó, pastor, estão com jovens de valor, viu, pastor? Aqui eu vou apresentar a nossa amiga, se chama Nicole, e ela tá solteira, tá, gente? Ó, só de deixar destacado isso aí. Vai travar nosso Instagram, meu pai do céu. Gente, ainda tem mais, ela é doutora. Nossa! Se formar, tá? Formou em que ela? Oi? Formou em que? Tu sabe, não? Ela se formou em que, tu sabe? Curso. É, medicina. Ah, é doutora. Nossa! Meu amigo. Até pra e tomar... missionária e cristã. Meu Deus do céu. O currículo tá Perfeito. ficando pesado aí, Nicole. Ela tem 25 anos, tá, gente? Ela é lá de Nordeste, né? E os pais dela que trabalham aqui na PL também, o pastor Arildo e a Pro Milka, tá? E ela também tem um irmão. E ela frequenta a igreja de Vila Matilde. Então vamos aplaudir pra ela. Aplaude quem? Graças, gente, pra nossa amiga Nicole. Depois de descrever, tem que aplaudir, né? Tu médica, viaja o mundo, nossa. Sergipana, Nicole. olha aí. Obrigada, gente. Nicole. Muito obrigada. Eu vim apresentar uma pessoa muito especial também, internacional, tá? Olha! Que Que isso, hein? chique. Ele também é nordestino, frequenta a igreja da Vila Matilde. Vila Matilde Ele representando. tem 27 anos, é analista de sistemas. Nem parece, né, cara? Velhaco, Não parece. velhaco, idoso. Contando o dia pra aposentar já. Ele é analista de sistemas e contador e ele já foi missionário no Oriente Médio por mais de um ano. E está com a agenda aberta, viu, gente? Quem quiser chamar aí, pode chamar. Me dando trabalho aí. O de nome, Mohamed. Mohamed. Meu Que compadre. isso. É o Virdes. É o vídeo. Olha aí, cara. Gente, obrigado aí pela apresentação, Nicole. É sempre um prazer estar aqui no podcast, né? A gente veio aqui compartilhar um pouquinho. Dessa vez eu acho que eu tô uns 7 quilos mais gordo, hein, pastor? Tem na academia esses tempos aí. Cara, Cansei. você é outro homem. Porque da última vim no podcast, me chamaram de luva de pedreiro. Tu lembra? Aí eu fiquei chateado com aquilo, eu falei, eu preciso entrar na academia. Foi maromar, foi Levou puxar pro ferro. E eu não sou mais muito magro, agora eu sou magro, entendeu? É um prazer, gente, estar aqui com vocês. E agora eu vou apresentar uma pessoa aqui muito importante, muito especial. Quem será? Mas antes de falar o nome dele, eu queria falar a origem dele. Ah, meu compadre. Ele é de Luzilândia!
E eu queria mandar um abraço pra todo mundo aí de Luzilândia, ao pastor Fabrício. E eu queria citar aqui e descrever como evangelista internacional, além de pastor, hein? Porque... Todo mundo aqui é internacional hoje, É, né, cara? porque não só pastor no Brasil, ele já foi em mais países aqui da América do Sul também. Então, Jesus. muito provavelmente, ele foi uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa de Luzilândia a viajar internacional. Muito obrigado, pastor. Muito bem-vindo. Agora forçou, viu? Luzilândia no Piauí. Um abraço pro meu estado querido aí também. Pessoal de Luzilândia. Os jovens de lá também bem ativos na igreja. Um prazer estar aqui com você, Vídeos. Muito bom, viu? Poder estar com você hoje aqui. A Gislene também, a Nicole. Todo mundo A galera tá focada, gente. Parece que estão pra uma corrida, viu? A galera tá aqui, ó, só esperando dar o tiro pra sair correndo. Você é louco, cara. Aliás, você que tá aí acompanhando o nosso podcast, lembrando que ele tá sempre disponível aí no início de cada semana, tá bom, gente? Lá no início da semana, no sábado à tarde, você já tem acesso a esse conteúdo no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Você acompanha o conteúdo do podcast no contexto, a minutagem, os dias, tudo bonitinho para você poder acompanhar e compartilhar também com a sua galera aí, tá bom? Você pode acompanhar também o conteúdo, os bastidores, os participantes, os cortes da semana em nosso Instagram, Jovens Adventistas APL. Você acompanha também esse conteúdo. E o mais importante, para que você compartilhe ao máximo com seus colegas e amigos, nossa dica é que no sábado pela manhã, você já mande o link para a galera aí, para que eles já tenham acesso ao conteúdo para a semana seguinte. Tá bom? Bom, eu queria nesse momento pedir a Nicole que faça uma oração pedindo a bênção de Deus pra gente começar esse bate-papo de hoje. O tema de hoje tá muito legal. Tá sendo, cada episódio tá sendo uma aula de como a gente pode e deve conhecer não só outras realidades, outros pensamentos, outras religiões, né? Mas, sobretudo, aprofundar o nosso conhecimento a respeito do centro da nossa fé, que é Jesus Cristo, né? Mas, Nicole, faz uma oração pra gente aí, pra gente começar. Vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, querido Deus, querido Pai, estamos aqui, Senhor, nessa gravação de mais um podcast. Queremos te pedir que nesse momento o Senhor possa estar conosco, que os teus santos anjos possam estar aqui, nos iluminando e abrindo nossas mentes para que nós possamos compreender um pouco mais sobre a tua palavra. Amém. Esteja conosco no estudo dessa lição, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Tirinha da semana na tela, eu queria já de cara anunciar o tema de hoje, tá muito legal, gente, ó. Jesus e o budismo. Pensa num tema incrível que vai dar muito pano pra manga aqui. A gente vai conversar, bater um papo bem interessante. Talvez seja uma boa oportunidade de a gente aprender, conhecer e, sobretudo, já dei um spoiler aqui, ó. Meditar. Pegou? Meditar na palavra de Deus e a gente poder extrair lições valiosíssimas para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento e nosso relacionamento pessoal com Deus. Eu vou ler aqui, eu recomendo a leitura inteira do capítulo 9 de João, tá? É o texto base, mas eu vou ler aqui só o comecinho e nos demais a gente vai conversar, relembrar, e eu vou ler aqui pelo menos aqui o início do capítulo. João 9, do verso 1 em diante, na minha versão, a versão transformadora, diz assim, ó. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, o mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? E Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele ou na vida dele. Aí depois vem a sequência inteira de Jesus dando orientações, meio estranha a princípio, né? Colocou um cuspe no olho do rapaz, mandou ele se lavar, e ele foi curado, e aquilo virou um alvoroço. Imagina um cego de nascença, todo mundo via aquele cara a vida inteira, né? Sem enxergar nada, sendo guiado de um lado para o outro, aí do nada o cara começa a enxergar. E aí veio uma sequência de interrogatório, interrogou o pai e a mãe não quis aceitar, passou pro filho que já era maior de idade, e um interrogatório um atrás do outro, e ele só declarando coisas incríveis a respeito de Jesus, que ele era profeta, que ele era Deus, porque Deus não ouve pecadores, né? E começa até a apelar o coração dos seus interrogadores, né? Vocês também querem seguir? Porque eu não tô entendendo porque vocês estão perguntando. Eu era cego, agora eu tô vendo, minha gente. Vocês estão questionando o quê? Querem questionar o que mais? Um milagre aconteceu. E lá no finalzinho do capítulo, lá no verso 40, no finalzinho lá, ele tem um encontro pessoal com Jesus, né? E a maior declaração de fé que alguém poderia fazer a respeito de Cristo, além de saber que ele é Deus, que ele perdoa pecados, que ele é profeta, que ele não era um homem qualquer, ele diz e faz de Jesus o seu Senhor, né? Jesus perguntou e se encontra com ele. Engraçado que ele testemunha de um Deus que ele nem conhecia.
pessoalmente, não tinha nem visto. O fato é que quando ele encontra Jesus, ele fala assim, olha, Jesus pergunta assim, olha, você sabe quem te curou? Não. É o que fala contigo. Aí ele fala assim, quem é o Senhor para que eu possa crer? Curioso, né? E ele faz a maior declaração sobre que alguém poderia fazer a respeito de Cristo. Tornar ou fazer ou declarar Jesus como o Senhor da vida, da sua própria vida. E diz que ele segue Jesus. E é extraordinário, é muito legal. Essa história é linda, lê o capítulo todo, vai valer muito a pena. O fato é que teve um encontro ali extraordinário e talvez seja isso que já de cara torne Jesus, quem sabe, alguém, no mínimo, alguém que você deveria cogitar a ideia de conhecer profundamente. Porque todos aqueles que tiveram encontro com ele tiveram a vida completamente mudada, transformada. Tema de hoje, Jesus e o budismo. E eu queria ouvir aqui, eu tô curioso. Porque a galera aqui são rei dos memes. Já vi aqui nos bastidores, galera, ó, são o rei dos memes, tá? Qual é a impressão de vocês da tirinha da semana? O que é que ela falou pra vocês? Qual é o spoiler que vocês já conseguiram tirar da lição dessa semana? Um de cada vez para não causar tumulto. Tá, vou lá. Eu vou contar 3 segundos, né? Ela fala. Tá. Quando eu li a tirinha, né, quando eu fui ver, a gente observa um menino, né, meditando, e outro rapaz que tá ali comendo uma fruta, né? E aí ele fala, a questão é esvaziar a mente. Aí ele passa logo em seguida, e ele fala, a verdadeira questão é o que preenche a mente. O que eu destaquei aí, as palavras foi esvaziar e preenche, tá? E eu fiz uma comparação, não sei se eu vou conseguir explicar isso, mas o menino, ele fala pra gente esvaziar nossa mente, mas o outro, ele tá comendo algo, entendeu? Aí a gente pode comparar com a palavra de Deus, que a gente precisa preencher a nossa mente com a palavra de Deus. Seria isso. Nossa, bola, hein? Próximo aí, next, isso. vamos. Bom, eu tô lendo um livro atualmente que me fez pensar bastante nessa tirinha. O título do livro é Você é aquilo que você ama. E na segunda imagem ele faz uma pergunta, né? O que preenche a sua mente? E o livro fala justamente sobre isso. Que tudo que você ama, suas práticas diárias, aquilo que você faz, aquilo que você gasta mais tempo, é isso que acaba preenchendo a sua mente. E foi uma pergunta que eu tirei pra mim mesma, assim, eu acho que nós devemos levar durante a semana. Com o que a gente tá passando o nosso tempo? O que é que tá preenchendo nossa mente? São coisas espirituais? São as coisas de Deus? Então é algo que nós devemos levar pra pensar também, né? Que isso aos poucos se tornam hábitos na nossa vida. Muito bem, manda bala, Vide. Show de bola. Te vira agora aí, eu duvido. Agora Vamos já lá. falar, o que eu vou falar? Mas bacana que a lição, ela tem como título aí, vem trazendo outras religiões, né? Porque acho que força a gente um pouquinho a sair da nossa zona de conforto e também pesquisar além Bíblia, né? Para entender outras religiões, para entender outras culturas também, né? E aí eu parei para ver um pouquinho sobre o budismo e aquilo que ele acredita, né? Então, os budistas, eles têm como propósito principal de esvaziar a mente, né? Que seria acalmar o fluxo incessante de pensamentos e julgamentos para alcançar a clareza mental, a sabedoria e, finalmente, a libertação do sofrimento, né? Então, não é aquele senso de eu preciso de algo, eu preciso de ajuda de algo externo, mas com aquilo que eu faço, eu quero esquecer daqueles problemas. Essa é a visão do budismo em si. Enfim, como você falou, nós temos diversos pensamentos que acabam correndo na nossa mente sempre, né? Então, sofrimentos, problemas, isso todo mundo tem. Só que diferente do budismo, trazendo para Jesus essa comparação de Jesus e o budismo, em vez de eu confiar em si próprio, que é o que eles pensam, né? Ou Confiar em buscar si uma próprio, resposta em você mesmo. em mim mesmo e me basear em mim mesmo, o cristianismo é diferente. Porque eu trouxe aqui até um versículo que diz lá em 1 Pedro 5,7, que fala que lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, para o budismo é autossuficiência, mas para Jesus é essa ajuda, dependência, esse cuidado que o Senhor tem para conosco, né? Então, é legal ver isso para a gente poder também abrir os nossos olhos e ver outras culturas, porque a gente acaba se deparando com diferentes pessoas e enfim, é legal saber no que elas acreditam também, até para implementar aquilo que a gente acredita, né? Então, eu vi isso. O budismo é a autossuficiência e o cristianismo, dependência do Senhor. É um Deus que nos ajuda, é um Deus presente em nossa vida. Muito legal. A minha impressão particular é que a meditação é uma prática utilizada por ambas as religiões, né? Tanto o budismo quanto o cristianismo. Só que, embora seja algo utilizado
pelas duas, né, percepções de mundo e tal, a gente percebe nitidamente de que a compreensão sobre meditar, ou em que meditar, enquanto prioriza, né, a meditação como um meio para se esvaziar, a meditação na perspectiva cristã prioriza o preenchimento. Embora ter um momento a sós, de solitude, sozinho, a paz, né, ou individualmente, tem o seu lugar, é interessante, né, como o que está andando ali, embora não esteja, né, meditando, ele está meditando. Não é? Porque meditar na perspectiva cristã é se encher ou ser preenchido, né? E isso envolve não só uma questão intelectual, né? Aquilo que você come, aquilo que você vê, aquilo que você assiste, aquilo que você lê, né? A forma como você decidiu viver seu estilo de vida, né? E, sobretudo, os princípios e valores que você alimenta, né? Que você nutre na sua vida, como você trata as pessoas, né? Na meditação budista tem muito essa pegada do se isolar, né? Para poder resolver as coisas, né? No cristianismo, a ideia é você se envolver. O sofrimento não se resolve com meditação, se resolve com ação, com abraço, né? Com dar para o outro daquilo que você está cheio. E é muito curioso, né? Porque na visão do cristianismo, o sofrimento, ele até é superado quando você decide tirar você do centro. E eu não sei se alguém já passou por essa experiência de poder ajudar ou de poder ter contato com alguém que está sofrendo muito, até quem sabe mais do que você. Rapaz, é meio que automático, você esquece o sofrimento. Eu fico tentando imaginar, né, um médico que está ali o tempo todo tratando com a dor do ser humano nas horas mais difíceis. Por mais que você tenha problemas, é como quando você está ajudando alguém que está sofrendo, alguém que está passando por um momento bem complicado, talvez seja muito maior do que o seu, a tendência nossa natural é você... Nossa, eu não estou passando por nada, cara. É incrível isso, né? Então, a perspectiva no que diz respeito à meditação, embora ela seja real em ambas as religiões, elas são muito distintas, né? E elas vão definir muito o tipo de vida que você vai ter neste mundo. E como é que você vai viver neste mundo, né? Bom, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? A gente vai comparar, inclusive, as duas aqui. Achei muito interessante. E eu queria até pedir um pouquinho, né, ajuda da Nicole, porque com base no texto da semana, a gente já tem ali, naquela história, com base naquela história, a capacidade da gente, quem sabe, já ver a diferença da forma como pensa alguém que tem a visão baseada no budismo ou no cristianismo. E a lição fala de um encontro, né? Encontrando a luz, né? Inclusive, ambas as duas religiões falam dessa ideia, né, de encontrar a luz e tal, a iluminação, né, o crescimento, etc e tal. Nos ajuda a compreender um pouquinho melhor, Nicole, e nos ajuda a contextualizar o tema aí do episódio de hoje. Sim, é muito interessante essa parte inicial, que a lição ela vem trazendo um pouquinho da história do budismo. E às vezes a gente se pega muito estudando só sobre a nossa religião, mas a gente precisa conhecer outras religiões também. Então a lição vem comentando que Siddhartha Gautama, né, que foi Buda, ele viveu ali mais ou menos onde hoje é o Nepal, mas antes era a Índia, e ele viveu até ali mais ou menos uns 20 e poucos anos uma vida perfeita, podemos dizer, né? Então ele vivia dentro do palácio, tinha tudo do bom e do melhor. Ele era um nobre, né? Exato, ele era filho de um líder político. E quando ele saiu daquele palácio e ele viu o sofrimento humano, ele tentou procurar qual era o sentido da vida, né? E qual a origem da dor. E é interessante que ele experimentou os dois extremos. O extremo do prazer, que ele vivia ali no palácio, tudo do bom e do melhor. E também ele viveu o extremo do sofrimento. Ele se colocou nessas duas situações. E ele falou que nenhuma das duas, nem o prazer, nem o extremo sacrifício, levavam à libertação. Então, mais tarde, após uma meditação sobre a árvore, ele disse que encontrou a iluminação, que é o Nirvana. Que foi justamente algo que a gente comentou, que acaba sendo uma ideia um pouco autossuficiente, que você, por si próprio, tem que encontrar essa iluminação e a razão do sofrimento, né? E a origem do sofrimento. E Jesus, ele apresenta uma ideia completamente diferente. Ele não somente veio para aliviar o sofrimento, mas ele também enfrentou o pecado e a morte. E eu recomendo que vocês leiam o livro de Ellen White, que tá aqui embaixo, na parte de domingo. QR Code aqui, né? Isso, já tem um QR Code para vocês lerem, né? E o título é Por que a Pobreza e o Sofrimento? E Ellen White vem falando justamente sobre isso, que Deus, às vezes a gente tem dificuldade de entender, né? O porquê que esse mundo
tem tanto sofrimento, tanta miséria, fome, mas Deus, ele capacitou algumas pessoas, que nós, no caso, que somos os seus mordomos, algumas pessoas com mais talentos, para que nós possamos beneficiar outras pessoas com esses talentos que Deus nos deu. E isso é um mordomo, isso é ser um sábio mordomo. É uma pessoa que sabe administrar corretamente os talentos que Deus nos deu. E ela menciona, Deus deu a muitos grandes suprimentos, mas os mordomos têm falhado em socorrer os necessitados e sofredores. E o Senhor, ele é diretamente ofendido quando nós não sabemos utilizar esses talentos e não sabemos exercitar a misericórdia com os desafortunados e com os mais pobres. Muito legal. Você tocou num ponto importantíssimo, né? Porque, embora Buda, né, como é conhecido, né, popularmente, né, líder ou fundador de uma das religiões ainda mais populares do mundo, né? São 520 milhões, né? Muita gente, cara, seguindo essa visão de mundo a partir da compreensão que ele teve, né? Uma das coisas que marcaram muito, né, o budismo é o ascetismo. Até anotei aqui, o ascetismo é a prática abnegada ou de autodisciplina para buscar o desenvolvimento espiritual que envolva a renúncia dos prazeres mundanos e físicos. Então, é até uma coisa que aparece também na carta de Timóteo, né? O ascetismo era uma coisa muito comum, né? Pessoas que ficavam se abstendo de qualquer tipo de prazer. Porque através dessa postura, na visão de muitos, ia encontrar algum tipo de enriquecimento, né? Ou superioridade espiritual, né? E é muito curioso, né? Porque se por um lado Buda estimula, né, aqueles que seguem o budismo a se isolarem do mundo, né, de certa forma meditarem, buscando em si mesmo algum tipo de resposta, ou de iluminação, ou compreensão de como resolver os problemas do mundo, por sua vez Jesus ele se mistura. Né? No budismo as pessoas buscam, o próprio Buda inclusive, né, Siddhartha diz que buscava a iluminação. Jesus é bem um pouquinho mais decisivo nessa questão. Ele fala diretamente, eu sou a luz. Eu não estou buscando a luz, eu sou a luz do mundo. Aliás, quem me segue não vai ficar procurando a luz, não. Ele não vai andar em trevas. É muito mais violento no sentido de... É muito mais forte a declaração de Jesus, né? Ele é a própria luz, né? O Messias, ele, diferente do budismo, né? Ou Jesus Cristo, né? Ele apresenta a solução para o problema com atitudes práticas, diretas. Inclusive, esse episódio aqui, né, que a gente começou, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas você encontra aqui alguém passando por um sofrimento que, na visão, por exemplo, né, dos hinduístas, né? Poderia ser resultado de uma casta passada, né? De alguém que pecou no passado, né? De alguém. E ele está colhendo algo que ele nem plantou. E o encontro de Jesus com essa pessoa, na presença dos seus discípulos, já quebra esse paradigma por completo, né? Embora a vida nesse mundo tenha consequência, a gente vive num mundo que não é perfeito, tem sofrimento, tem dor. De fato, o que alguns fazem podem me afetar. Né? Uma mãe que tem um filho, né, no meio das drogas, bebendo, fumando, há uma chance muito grande daquela criança ter muitas complicações de saúde, né? Mas não quer dizer que ela, enquanto tiver consciência, a partir que ela tiver consciência, que ela não pode escrever sua própria história, que ela não pode ter uma vida diferente, que ela não vai ser responsável pela própria vida dela. E Jesus, ele dá uma lição incrível, né? Você quer realmente ter a luz, não só física, mas espiritual, compreender inclusive o porquê do sofrimento? É só me seguir. É só seguir meus passos, porque eu sou a própria luz. E eu queria falar, na realidade, agregar toda essa visão, esse ponto dos sentimentos dos seres humanos, né? Assim, as pessoas costumam ligar Deus, assim, quando falar sobre a existência de Deus, sobre a natureza em si, né? Olha para a natureza, nos detalhes você consegue enxergar a criação, a beleza, existe beleza. Se existe essa beleza e é tão complexo, então isso tem que ter um criador, né? E não só nisso na natureza, mas eu vejo também muito a criação de Deus e que Deus é real através dos sentimentos humanos. Como é que eu posso saber diferenciar e eu posso amar alguma coisa? Como é que eu tenho sentimentos de felicidade, né? Como é que, às vezes, eu tenho um sentimento de tristeza? É muito complexo isso. Não tem como isso vir do acaso, simplesmente, né? E aqui eu vejo, por exemplo, essa questão do Buda, falando desse contexto dos seres humanos, né? Ele nasceu ali, foi criado na região do Nepal,
que é muito diferente da nossa região e da nossa cultura e do nosso contexto. E mesmo assim, sendo tão diferente assim dos seres humanos espalhados, né, com um contexto diferente, ele também tinha esse senso de tentar buscar entender o porquê do sofrimento. É uma pergunta meio que universal, né, cara? Não Então, importa onde você que... está, né, a sua origem, seu estado social, em algum momento você vai parar e pensar, cara, por que tem tanta dor? Porque eu tô aqui no palácio e tem alguém do meu lado na miséria. Exatamente. Então, o ser humano, não importa onde, ele foi programado dessa forma. Parece que ele foi criado dessa forma, não né? quer sofrer, né, cara? Exatamente. Então, tem esse senso, essa busca por propósito. E isso me leva a entender que todo ser humano, não importa onde ele nasceu, ou enfim, onde ele esteja, a cultura, o contexto, ele não foi criado para estar desconectado. E até o próprio Siddhartha passou por essa situação também, né? Curioso que, diferente de qualquer líder que teve essa dor, e como qualquer ser humano vai ter também, entender o sofrimento, ter uma resposta ao sofrimento, etc., achei muito legal o Lissandro destacando aqui, né? Que Jesus é completamente diferente dos mestres espirituais que se afastavam da humanidade, né? Então, se por um lado, Buda e outros mais diziam, temos que nos afastar para entender o sofrimento. Exatamente. Jesus é diferente. Ele nunca quis se isolar das suas criaturas, né? E o nosso Deus... Desculpa, só ia complementar. E o nosso Deus, naquilo que a gente acredita, é um Deus que ele ama estar presente. Tá perto, né? Ele ama o quesito de comunidade. Por isso que a igreja foi criada. A igreja é uma comunidade, é uma união. A família... Parece que, tá vendo? Que aquilo que a gente sente, da forma que a gente foi programado, tem muito a ver com aquilo que a gente acredita na Bíblia, entendeu? Então, a forma que eu ajo, a forma dos meus sentimentos, que eu entendo do que eu sou... Até o que a gente busca, né? Exatamente. Nos impulsiona para a fonte. Me leva a isso, a fonte. Me leva a Jesus, vida, me leva à criação. E ele viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou para nos dar nova vida. Jesus não veio apenas para aliviar o sofrimento. Enfrentou diretamente o pecado e a morte, né? Então, se tem alguém que não só sabe na prática o que é o sofrimento, é mais do que isso, né? Jesus, ele já tem a solução para o sofrimento. Ou até para o pior inimigo do ser humano, que é a morte, né? Que é a consequência final de qualquer tipo de sofrimento. Então, de fato, é muito distinto, né? Muito diferente a visão de mundo criada, difundida por Buda, e a visão bíblica de Jesus a respeito não só do sofrimento, mas a solução para esse sofrimento, né? Jesus, ele tem uma postura bem, mas bem diferente. Inclusive, eu queria pedir a Gislene, porque qual que era o dilema de Buda, Gislene? Vamos lá, pastor. Segunda, né? O dilema de Buda também é nosso, não é? Como é que funciona isso aí? Então, pastor, o Siddhartha, né, Gautama, ele saiu dessa vida luxuosa, né, do palácio e tudo, e ele se deparou, né, com o sofrimento. Ele viu morte, doença, né, como que tá aqui na lição. Então, ele estava atrás de uma resposta. Por que o sofrimento, né? Por que ele existe? E também tanta gente que hoje em dia também tem muita gente porque pergunta, né? Faz essa mesma pergunta. Por que existe tanta dor? Então, ele foi atrás de uma resposta para isso, né? Mas ele deixou Deus de fora, deixou Deus de lado para ele buscar a resposta de por que o sofrimento acontece, né? Por que tem essa dor, né, aqui no mundo. Então, ele pensa, né? Ele acreditou, começou a pensar que o sofrimento vinha do desejo e do apego, que seria os bens materiais, né? Sim. Que a gente se apega e tudo. E então, ele falou também que por meio da meditação e de uma vida disciplinada, né? E a gente vai, como o pastor Fabrício estava falando no começo, que ele, lá em João 9, que é o texto-chave aqui da nossa semana, o cego, que ele nasceu assim. E os discípulos perguntaram, mestre, eu mudei a palavra aqui, mestre, quem pecou para que este homem sofresse? Diz que a pergunta é quase que a mesma, né? Uhum. Enquanto ele buscava Isso. entender o sofrimento ao seu redor, ele não estava sofrendo, né? Uhum. Era ao seu redor. A mesma pergunta também ela é feita pelos discípulos, né? Uhum. Qual é a origem do sofrimento desse rapaz aí? Uhum. A pergunta é a mesma, né? Ela é recorrente, Isso. né? Ele estava fazendo a mesma pergunta que Buda estava questionando também, né? Será que foi ele ou o pai dele, os pais dele, né? É o pensamento do hinduísmo, o karma, né? Que fala. Uhum. Então, aí a resposta que Deus nos dá é que aqui que tá em azul, né? Jesus não culpou o passado, nem falou em castigo. Ele mostrou que o sofrimento não precisa ser o fim da história, e sim um novo começo, né?
porque ele vai usar você ou sofrimento para que seja um milagre, né? Então, ele curou aquele homem e todos viram isso, né? Agora, eu dou exemplo do Jó, que Deus tirou tudo dele, que a gente vê que ele sofreu muito também, né? E eu digo que, assim, o sofrimento, ele é necessário para fortalecer a nossa fé. Agora, você imagina um cristão que não passa por nada, né? De sofrimento, dor e etc. Como que ele vai vir alguma coisa para atingir ele e como que ele vai enfrentar a situação, entendeu? E se ele não estuda a palavra, mas aí ele tá falando aqui, Deus, que ele usa o sofrimento para começar um milagre, para você que seja um testemunho de Deus, né? Então, para começar um passo novo. Então, seria isso, pastor, que o sofrimento, Deus usa isso para que a gente possa ser um testemunho para as pessoas também, para a gente ajudar outra pessoa também que tá sofrendo. Bom, interessante como você falou, Rutinha, né? A questão do sofrimento, né? Você citou até o caso de Jó. E a experiência de Jó, né? Ela apresenta essa realidade que existe um conflito de bem e mal, né? Jó é o centro desse conflito. E é curioso porque Jó, mesmo em meio a todo o sofrimento dele, a dor que ele estava passando, as percas que já havia enfrentado, Jó, ele não busca resposta ao sofrimento longe de Deus. Ou afastado de Deus, não é? Ou tirando Deus do centro, ao contrário. Jó, ele tem declarações incríveis a respeito de Deus, né? Da fé que ele tinha em Deus, algo que já tinha cultivado antes do sofrimento, isso é muito importante, né? Ele não passou a crer em Deus no meio do sofrimento, ele já vivia isso antes, né? De uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus, por ele e pela família, e nem o sofrimento foi capaz de fazer Jó desistir ou de desacreditar em Deus. Ao contrário, ele chegou a falar assim, olha, nem que Deus me mate. Embora a morte e o sofrimento não venham de Deus, né? Mas nem que Deus me mate, eu vou deixar de crer nele. Aliás, antes de Deus responder ele, porque ele passa 39 capítulos sem falar nada. E eu tenho uma música que gosto muito dela, né? Diz que o silêncio de Deus é eloquente. E é curioso, né? Mesmo sem Deus falar nada, Jó, ele mantém uma fé firme em Deus. Certeza de salvação. Mesmo em meio ao sofrimento, quando ele diz assim, olha, eu sei que eu verei a Deus na minha carne. Eu mesmo, meus próprios olhos o verão. Como eu desejo um dia encontrar Deus. Não era para dizer, Deus, o que é que você fez comigo? Não, era o contrário. Porque ele sabia, ele tinha consciência de que Deus era um Deus de amor, um Deus de bondade. E mesmo tendo a compreensão total sobre o sofrimento, porque ele fala que Deus deu, Deus tomou. Deus não toma nada. Quando você vai ver o contexto, você vai perceber que quem causa o sofrimento é o diabo que vai lá dizer, tá vendo o teu servo Jó aí? Ele só te obedece porque você dá tudo para ele. E Deus perguntou, onde é que você veio? Eu venho lá de rodear a terra. A terra é minha. Aí Deus, acho massa demais essa parte. Ele fala assim, ó, você tem certeza que é tudo seu? Você tem certeza que todo mundo te segue? Viste o meu servo Jó? E Deus aposta tudo em Jó, né? Em alguém que confia nele, né? O caráter dele é colocado em xeque ali. E Jó se tornou símbolo de alguém que passa pelo sofrimento, mas não descarta Deus. Ao contrário, corre para Deus, reconhece o poder de Deus. Aliás, quando Deus faz uma pergunta para Jó, depois de vários, né, capítulos em silêncio, né, Deus só faz uma pergunta. Onde é que você estava, Jó, quando eu criei tudo? Onde é que você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Na hora, Jó, Senhor, me perdoa. Quem eu sou para... Eu não sei de nada. O Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo. E diz que Deus devolve tudo para Jó, né? E mesmo que não devolvesse, né? A fé de Jó estava firme. Então, você percebe aqui a percepção do problema a partir de uma visão muda tudo, né? Porque Buda busca a resposta para o sofrimento, alegando que ele vem de alguma forma, seja dos prazeres ou de uma vida não disciplinada, né? E isso causa, né, uma cascata de sofrimento às pessoas que estão ao seu redor. Jesus, ao invés de ficar assistindo, meditando, não, ele age, ele atua, né? Ele toca, não é? Ele dá ordens, ele pede às pessoas para que sigam o que ele orienta, para que o milagre aconteça. Então, os problemas ou o sofrimento não é, na visão de Jesus, como você acabou de meditar, de explicar na lição, não é o final das coisas. É apenas uma oportunidade para Deus demonstrar o seu poder. E ele deixou isso claro para os discípulos. Né? Olha, mas por quê? Por quem foi? É culpa de quem? Isso não interessa não, gente. Eu quero dizer a vocês que isso aqui vai ser uma oportunidade para eu demonstrar
o poder de Deus e o meu Pai vai ser glorificado. No meio de cada dor, de cada sofrimento, de cada perca, de cada angústia, Deus se manifesta não para assistir, mas para intervir. Seja para dar paz, né? Ou para acalmar a tempestade, ou para acalmar o coração. E isso é uma realidade naquele encontro, né? Porque você percebe nitidamente aquele dilema, que era um dilema também nos dias de Jesus, né? Essa ideia de que as pessoas sofriam porque eram más, porque eram pecadoras, porque elas eram amaldiçoadas. Imagine a culpa de alguém, imagine o cara já ser cego e ficar sem poder ver nada, só remoendo, pensando, meditando na dor e no sofrimento do erro de alguém ou dele mesmo. Por que eu nasci, cara? Eu já vi isso algumas pessoas falarem pra mim, inclusive, né? Cara, eu não era pra ter nascido. Que a vida é tão ruim e que chega até como Jó amaldiçoar o dia que nasceu. Por que eu nasci? Como se a vida, que é uma dádiva de Deus, virasse uma grande bola de neve, né? Quando, na realidade, com Jesus, mesmo vivendo uma vida, no caso do cego, ruim, não é uma vida de escuridão, quando essa pessoa se encontra com Jesus, ela nunca vai continuar do mesmo jeito. E a experiência dele é uma prova disso, né? Ele ganha perspectiva, ele ganha uma razão, ele ganha uma missão, não é? Ele ganha uma razão pela qual viver e até morrer, porque ele vai para ser inquirido, significava ele morrer, inclusive, né, no Sinédrio, e ele não nega a sua fé, cara. Ele defende a fé, por mais jovenzinha que aquela fé fosse, mesmo sem conhecer tudo sobre Jesus, mas a experiência dele, cara, ninguém podia tirar dele. Ninguém! E eu já vi também pessoas que não foram curadas de câncer, de uma cegueira, de um glaucoma que arrancou sua visão e não perderam sua fé em Jesus. Estão sem ver, mas estão vendo o mundo como muitos não conseguem ver, inclusive com gratidão, né? E isso é extraordinário. E até uma perguntinha no final aqui da lição, na parte do compreenda. Em João capítulo 9, como a resposta de Jesus ao sofrimento do homem cego pode inspirar você a levar luz às pessoas que enfrentam situações parecidas? Porque é legal ver isso aqui, né? A atitude de Jesus e tal. E a pergunta de hoje, eu queria até pedir a vocês aí, essa atitude de Jesus, diferente de Buda, que busca entender o sofrimento a partir da meditação, né, de estimular as pessoas a terem uma vida mais disciplinada, né, praticar a abnegação, seja do que for, né? Vocês não percebem que a visão de Jesus, a atitude de Jesus é bem diferente, né? E a atitude dele, que é de ir para resolver o problema, em que isso inspira vocês? Hoje, particularmente, alguém queria compartilhar em que essa atitude de Jesus inspira você? Bom, eu lembro de um exemplo quando eu era criança, que eu morava numa cidade, assim, bem bonita, e a minha mãe falava muito pra mim sobre o céu. Ah, Nicole, a gente vai pro céu. E eu falava, mãe, eu não quero ir pro céu, aqui tudo é perfeito, eu tenho amigos, tudo é muito bom. E daí a minha mãe decidiu me levar num funeral pela primeira vez. E foi uma experiência, assim, traumática. A partir dali eu mudei completamente minha cabeça. E eu acho que o sofrimento, ele é permitido porque, de certa forma também, ele nos faz a cada dia mais almejar o céu. E quando a gente almeja o céu, nós queremos também levar o máximo de pessoas com a gente. Então, eu acho que, por mais que muitas pessoas estejam passando por situações parecidas, né, de sofrimento, nós temos que a cada dia tentar falar para essas pessoas de Jesus e tentar falar que tem uma esperança depois disso, né, que tem algo positivo que tá para vir, que é o retorno de Jesus. E lá nós vamos viver uma vida plena, uma vida de alegria. Então, acho que essa é uma das mensagens. Talvez seja um... Perdão, Vitor. Não, desculpa, eu só ia complementar aquilo que você falou sobre a situação de muitas pessoas hoje no mundo, né? Esses dias eu tava conversando com um amigo, e ele é ateu, né? E ele começou a falar, poxa, cara, olha tanta coisa que existe no mundo, né? Sofrimento, isso aqui, e os problemas, e a minha vida em si, olha, eu passo por isso, eu passo por aquilo e tal. Se Deus realmente existisse, por que eu passo por isso, né? E aí, eu lendo aqui uma parte da lição também, por exemplo, que diz aqui, ó, no fundo, Gautama enfrentava a mesma questão de que ainda hoje inquieta tanta gente, né, passa, igual esse meu amigo. Porque existe tanta dor em sua busca por respostas e ele acabou deixando Deus de fora. Sabe por que eu acho que ele deixou Deus de fora? Porque é automático o ser humano ligar Deus a amor. Seja ele estudado, conhecendo a Bíblia ou não.
cai naquela ideia de novo. Se ele é um criador dessa beleza toda, então ele é amor, né? Ele é amor. Agora, por que tem um sofrimento? Por que o sofrimento existe? Por que eu passo por isso? Mesmo não conhecendo, mesmo ninguém falando e explicando do início, ele já vem com esse motivo, Deus é amor. Curioso, né, Vi? Só perdão pra você perder aqui o coisa, a lição diz justamente isso. Tem um autor que achei bem legal, ele fala assim que as grandes religiões do mundo compartilham não é tanto a linha de chegada, mas o ponto de partida. E esse ponto é uma observação simples. Há algo de errado com o mundo. Todas as grandes religiões, elas nascem a partir dessa pergunta. Tem algo errado, cara. Tem algo errado. Não pode ser assim, né? Uhum. É uma garotinha que tá lá achando que tá tudo bem, do nada ela vê alguém morto. Não, tem algo errado. A vida não pode ser só isso. Ou a vida não é perfeita aqui nesse mundo. Perdão, você ia falar. Não, é exatamente isso. Obrigado pelo complemento. Eu só ia falar que talvez seja essa mesma coisa que ele sentiu, o Galton não sentiu. Porque ele olhou pra tudo e em sua busca por respostas, ele acabou deixando Deus de fora. Porque ele deve ter pensado, não é possível. Não é possível que o mundo é dessa forma e exista um Deus. Eu preciso encontrar outra solução. Então esse senso de ligar a Deus amor já vem embutido na gente, né? E o que falta, né? A gente vê tudo isso. É as pessoas realmente conhecerem a Cristo, entenderem o porquê. Porque as pessoas não sabem da história. Uhum. As pessoas não sabem o que aconteceu. Então as pessoas ligam a culpa a Deus. Tem uma versão que alguém criou que cola muito bem nisso, né? Exatamente. Então assim, tem que existir um porquê, mas elas não conhecem, elas não sabem do pecado, elas não sabem o que foi feito, que não foi o plano de Deus. Esse é o ponto. Por isso que tá a importância da gente. E muito menos não foi Deus quem causou, né, o sofrimento. E ele não quis isso, entendeu? Embora ele permita. E foi isso que eu tentei explicar pro meu amigo. Só que, às vezes, é uma vida tão dolorida que leva que isso é a obra do Espírito Santo fazer. Sim. Né? Então, essa é a visão que eu queria Então, trazer. que você se inspire em Jesus, né? Até anotei aqui na minha lição, dando resposta a essa pergunta. Quem sabe Deus está chamando você para ser a luz no final do túnel de alguém que está aí vivendo dias tenebrosos, dias difíceis de continuar crendo, até de continuar vivendo, não é? Ou viver por viver, já que só tem isso aqui mesmo, o sofrimento, a vida é assim mesmo. E a gente está aqui para dizer com ações práticas, né? Não, o sofrimento não vai ter a última palavra, o sofrimento não vai ter, o ponto final não é com sofrimento. Esse mundo vai ter, de sofrimento vai ter um fim. E Jesus, ele já de cara, com esses milagres, que é um milagre, colocar em ordem o que foi desorganizado. Foi um milagre sobrenatural. O que é o natural? Era ver. E ele não via. O que é o milagre? É colocar as coisas na sua devida ordem. E Deus, embora tenha feito isso, muito provavelmente não, né? O cego morreu também, Lázaro morreu também, e quem ele curou morreu também, quem sabe da mesma doença ou de outra, não importa. Mas a solução para o sofrimento tem dia e tem hora marcada, segundo a Bíblia. E é na volta de Jesus. A gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouco mais à frente. Mas esse dilema é uma realidade, né? Eu queria até pedir agora uma ajuda a você, porque diz que Gautama chegou... Siddhartha, né, o Buda, né, ele chegou a algumas conclusões a partir de um momento de meditação. Isso embaixo de uma árvore. Como é que foi isso aí? E como é que a gente pode também entender o valor da meditação a partir da perspectiva cristã? Isso, exatamente. Aí, continuando essa ideia, dessa visão, né? Fala aqui que quando Jesus declarou, sou a luz do mundo, fez uma afirmação direta e carregada de significado pessoal, né? Então, João, ele descreve que Cristo é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Essa luz está disponível para todos, mas só transforma quando é acolhida no coração. E aí, como o próprio Jesus alertou, se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. E aqui é o ponto principal que eu ia falar. Sem ele, o coração permanece na escuridão, né? Então, a gente vê todo esse quesito aí de Buda, da meditação, do sofrimento e essa busca de tentar entender e de se livrar disso e chegar a um ponto de enfim, superar. Não importa o que faça, e nada disso vai fazer com que o sofrimento acabe, segundo o budismo. Você tenta esquecer, mas o problema, na realidade, ele vai continuar. Uhum. Não é a solução de problema. É aquele famoso, vou usar aqui um termo, tá? Jeitinho brasileiro. Vou dar um jeitinho pra isso aqui dar certo, mas o problema ainda continua, né? Porém, é totalmente diferente quando a gente vem pra Cristo. Porque às vezes até algo que é o sofrimento, um dia ele vai acabar, como a gente vem falando, né? Como a gente vem falando, que o Senhor vai retornar, enfim, e o sofrimento vai acabar. Mas aqui mesmo na Terra,
enquanto a gente vive aqui, algo que é um sofrimento, ele pode se tornar uma bênção. Quando a gente aceita aí o Senhor, sem ele o coração humano permanece na escuridão, mas com ele, essa escuridão ela se torna em luz. Então as coisas, o sofrimento, tudo pode se tornar em uma bênção, um processo de transformação. E aquilo que antes, ao seu olhar, era um problema, quando a gente tem Cristo, aquilo não passa a ser mais um problema. Aquilo é algo que você testemunha para outras pessoas de uma superação e vai incentivar, como aquilo que a gente falou sobre a superação, né? E aqui diz que, ao contrário da meditação oriental, que busca o esvaziamento do eu e a desconexão do mundo, a meditação cristã tem como propósito preencher a mente com a presença de Deus, sua palavra, suas promessas e sua vontade. Então cai naquele quesito do preenchimento do Cristo. É o que transforma a nossa visão de mundo e a nossa vida, né? Tudo isso aí. É curioso, né? Porque a lição destaca que o budismo e o cristianismo, eles adotam caminhos, embora a meditação seja um ponto comum entre os dois, né? Mas elas têm caminhos totalmente opostos, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Imagina, Buda encontra resposta, ele cria todas as leis do budismo, né? Que a lição também mencionou isso, debaixo de uma árvore, né? De Bondini, na cidade de Gaia. Ele cria e formula pilares, né, do budismo, né, com as 4 nobres verdades. Ela até vai destacar um pouco mais à frente sobre elas também. Ele cria uma espécie de protocolo para que as pessoas aprendam a meditar e, através da meditação, se tornar uma pessoa autodisciplinada. Através da autodisciplina, elas vão se tornar pessoas melhores que vão ajudar a resolver o problema do sofrimento. Então perceba que isso está muito sempre centrado na capacidade da pessoa, no final das contas, dela resolver tudo. Diferente disso, embora, né, o termo meditação ela alcance várias, né, conotações diferentes, né? Nas religiões, de certa forma, do Oriente, elas sempre estão voltadas para buscar respostas dentro de si mesmas. E sempre essa ideia voltada de esvaziar sua mente. A gente já sabe que a respiração tem um valor muito grande, né? O controle da respiração. A questão de você baixa, afeta um monte de coisa. Só respirar já baixa a ansiedade, baixa um monte de processos químicos em nosso próprio corpo e cérebro, né? A gente já sabe isso. Tem o seu valor. Mas, como você mesmo mencionou, não vai resolver o problema do sofrimento. Esse é um fato, né? Mas, ao contrário, né? A meditação, como você mencionou, ela, na visão cristã, ela busca preencher a gente. No caso aqui com a palavra, Jesus também ficava sozinho. Não é sozinho de ficar, estou em solidão. Era uma decisão de estar sozinho, uma solitude, diferente de solidão, a gente já sabe disso, né? E Jesus fazia isso para quê? Para buscar em Deus, através de uma vida de oração, de meditação, né, na palavra de Deus, a sós com Deus, para se recarregar e fazer diferença com quem estava perto dele. Então você percebe que é muito diferente, né? Ellen White diz assim, né? Em uma vida toda dedicada ao bem dos outros, o Salvador achou necessário afastar-se dos lugares movimentados e da multidão que os acompanhava dia a dia. Precisava retirar-se de uma vida de incessante atividade e contato com as necessidades humanas para buscar sossego e ininterrupta comunhão com o Pai. Como um de nós, participante de nossas necessidades e fraquezas, dependia completamente de Deus e no lugar de reservado de oração buscava força divinas. Força para quê? E esse é um ponto importante, né? Porque Jesus não só ficava no campo da meditação. Ele meditava, ele orava, ele se relacionava com Deus, saía daquele ambiente, porque imagina como é pesado, né? Você está num ambiente de sofrimento, de dor. Diz que ele passava por vilas inteiras. E diz, Ellen White comentando sobre isso também, né, no livro Desejado das Nações, ela diz que tinha vilas por onde ele passava que não ficava um doente sequer. Imagina você passar por um lugar e varrer o sofrimento. Imagine a exaustão que dá você estar servindo o tempo todo. E Jesus sabia que o que ele era capaz de fazer não era só pela força dele enquanto ser humano, enquanto estava como ser humano, mas vinha do seu contato, da sua comunhão, da sua busca através da meditação na palavra e na oração para o seu contato com Deus. Para quê? Para fazer a diferença, para abençoar pessoas, né? Jesus mostrou
onde encontrar a verdadeira paz, e não é na busca interior. A paz que nós podemos encontrar é através de uma comunhão com o Pai. E se o próprio Cristo valorizava tanto esse tempo, quanto mais a gente. Não precisamos também, né? Se queremos fazer a diferença em quem está perto da gente. Bom, eu queria caminhar aqui pro final do nosso tempo. Gente, tá top demais, hein? Mas o tempo acabou, oh, Deus. Eu sugiro a pergunta aí, viu? A pergunta aqui que tá na finalzinho da parte de terça-feira, muito legal. Qual deve ser a atitude dos cristãos diante da meditação? Fica aí a dica aí pra você conversar, bater um papo com a galera. Já fica a dica. A meditação na vida do cristão tem que ver com preenchimento. Não só com esvaziamento. Também esvaziar, tirar as preocupações, mas encher da palavra. Essa é a ideia. Deve ser um momento, né, de você estar sós com Deus para você ser a resposta para alguém que está precisando perto de você. A palavra-chave da semana, qual que é, gente? Não poderia ser outra, né, gente? Meditação. Meditação bíblica é uma prática que convida a reflexão profunda sobre a palavra de Deus. Não esvaziamento por esvaziamento, mas encher a sua mente da palavra de Deus. Diferente da ideia comum de esvaziar a mente, o foco está em preencher com verdades divinas, pensar, recordar e aplicar os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Isso é meditação de acordo com a visão bíblica cristã. A palavra-chave da semana é meditação. Eu queria ouvir aqui qual que é, Nicole, o teu texto. Qual é a tua palavra? Vamos lá, meu texto está em Salmo 119:97 e diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Tem algumas versões também que dizem, né, de noite e de dia. E a minha palavra é dedicação. Porque como a gente falou, a meditação é se preencher. E isso exige uma dedicação, né? Nós precisamos ler, nós precisamos consumir a palavra de Deus. É como se a gente tivesse uma amnésia, né, no decorrer do dia. Então, a gente começa o dia ali com Deus, durante o dia a gente vai se esquecendo. Então, a gente precisa ter uma constante dedicação, se lembrar das coisas de Deus e preencher a nossa vida com a palavra dele. Sensacional, dedicação. Isso é fundamental para quem tem uma vida de meditação na palavra. E você, Rutinha, qual que é o teu texto da palavra? Eu escolhi lá no livro de Josué 1:8, que fala assim: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu coloquei a palavra-chave aí, constância. A gente deve ter essa constância de a gente estudar, né, meditar também, a meditação, a escola sabatina, nutrir a palavra de Deus todos os dias. E ele não só fala isso também nesse versículo, ele fala, se você for fiel, estudando, né, e tudo, ele fala que você será próspero e bem-sucedido. Sensacional, mas isso requer constância, né? Isso. Algo feito diariamente, como parte da sua vida, da sua rotina e o mais importante durante o dia, né? Vídeo, seu texto, a palavra. Tá lá em João 9:1 que diz assim... Você vai falar quando o vídeo, a das Eu trevas. jurava que você ia citar Mateus, né? Mas isso tudo aí bem, vai lá, qual o teu só, texto? Só quando é pra soltar especial, aí eu solto isso aí. Diz aí, ao passar Jesus viu um cego de nascença, né? E aí, ligando a tudo isso que a gente tá estudando João sobre 9, o budismo... Né? Ligando a tudo isso que a gente está estudando sobre o budismo, que eles têm a meditação deles, e foi outra saída que eles buscaram além de Deus, então esquecendo Deus, as pessoas acabam se tornando cegas por não conhecer a Cristo e isso não enxergando. Então elas são, digamos, cegos de nascença, mas quando a gente vê a Cristo e a gente tem um encontro com Ele, que foi o que aconteceu aqui nessa passagem do João capítulo 9, a gente enxerga, a gente vê bênçãos e a gente tem a vida em si, a gente consegue ver as belezas da vida. A tua palavra é? Cego. Beleza, cego. Bom, eu vou ficar aqui com Mateus 14:23, até já citei o texto aqui, diz que Jesus saía para lugares isolados, né, no monte e tal, para estar com Deus. Minha palavra é solitude. Inclusive é uma das disciplinas espirituais da Bíblia, né? Oração, jejum, meditação na palavra. Mas solitude é extremamente necessário. Você decidir estar só com Deus, com você mesmo, né? Para você ter um momento a sós com Deus. E era uma prática muito recorrente de Jesus, né? O bicho pegando e tal. Gente, isso aqui, vou no monte. Aí dava aquela perdidão, sumia, do nada voltava com o rosto iluminado e a obra continuava, né? Então, a meditação requer também essa decisão, essa escolha, né? De também praticar a solitude, né? Que é estar a sós com Deus. Bom, caminhando para o final, vamos ouvir agora aqui a Nicole mais uma vez, porque
Qual que é, Nicole, segundo a lição e quem estudou até agora, aqui, o caminho para a paz? Eu sei, a gente já sabe que o budismo ensina uma coisa, queria ouvir de você também, mas existe alguma outra alternativa? Muito bem, então a lição ela vem trazendo esses dois caminhos, né? Primeiro, o budismo, ele fala que para você superar o sofrimento, você deve alcançar a iluminação. Então, traz muito o peso sobre nós mesmos humanos, né? Uma ideia muito autossuficiente, que nós temos a responsabilidade de encontrar essa paz e esse propósito. Enquanto Jesus, ele oferece um caminho oposto, é um caminho muito mais leve, digamos assim. Ele diz que a salvação é um presente de Deus pela fé. E esse verso aqui da Bíblia lá em Efésios está muito bonito, que diz assim: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, justamente para que vocês não se gloriem. Então a salvação é um dom de Deus. E ela continua aqui embaixo, né? Venham a mim todos, um verso lá de Mateus, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A verdade é que o sofrimento e o peso dessa vida é um peso muito forte, assim, pra gente carregar sozinho. E a vida, ela traz um vazio existencial que nada pode preencher a não ser Jesus. Tanto que no final a lição faz uma pergunta: como você explicaria a alguém de outra religião que ela precisa de Jesus? Eu explicaria com a palavra paz. Jesus, ele traz uma paz que nada pode se encaixar. Nada se encaixa ali no lugar, somente Jesus. O dinheiro, a inteligência, a sabedoria. Tem até uma cantora bem famosa que ela falou que ela sempre almejava mais para ela poder ser feliz. Então ela queria alcançar a felicidade por meio das coisas. E ela, quando chegou no topo da carreira dela, ela viu que ela ainda assim não era feliz. Então, apenas Jesus pode nos trazer essa felicidade. E ele tira de nós todo esse peso de encontrar essa paz e esse propósito, e ele nos dá, mediante a fé, essa paz, esse propósito e a salvação também. Muito da hora, viu? Essa sua explanação também sobre isso, né? Jesus, achei muito legal essa lição falando aqui, ó. Jesus nunca vai nos deixar lutando sozinhos, né? Imagina você num caos de vida, como muitos vivem, né? Em algum momento, talvez ele vá se instalar também na sua vida, né? Porque esse mundo é muito incerto, né? Ele não deixa a gente tateando no meio do escuro, ou então, cara, eu tenho que encontrar, eu tenho que buscar, como se fosse apenas um sentimento ou ausência de problemas, né? Uma hora vai ficar tudo ok, aí eu vou estar em paz, né? E a gente sabe que esse mundo aqui não é uma realidade, cara. Isso nunca foi realidade. Em um mundo como esse, marcado pelo pecado e pelo sofrimento, se paz e ausência de problemas, tá aí uma coisa que você não vai conseguir encontrar nunca nesse mundo. Mas Jesus é diferente, né? Ele não só nos deixa lutando sozinhos, ou buscando paz na gente mesmo, ou na nossa capacidade de gerir nossos problemas, né? Ele, ao invés disso, ele nos oferece uma paz, que não é apenas um destino a ser alcançado, né? Algo a ser, eu quero um dia encontrar a paz. Não, a paz é um ponto de partida. Ele é a nossa paz, não é? Ele é o príncipe da paz, né? Paz, diz ele no livro Caminho a Cristo. Paz é o que você precisa. O perdão, a paz e o amor do céu no coração. O dinheiro não pode comprar, a inteligência e a sabedoria não podem conquistá-la pelos próprios esforços. Você não pode esperar obtê-la, mas Deus a oferece como um presente, como a Nicole acabou de falar, né? E isso não tem preço, gente. Se você sabe, você já pensou nisso, né? Muitas vezes, né? Tem coisas que o dinheiro nunca vai comprar. Não vai comprar um lar feliz, né? Não vai comprar saúde. A pandemia nos ensinou muito isso, né? Você pode ter o melhor plano de saúde que tiver na face da terra. Não vai te comprar ar nos seus pulmões. Então, vai garantir até o final da sua vida. Não vai, certo? E também não vai ter capacidade de comprar paz. Nada. O dinheiro do planeta vai te dar condições de botar... eu vou comprar uma noite legal aqui no travesseiro. Não vai. Mas tem um lugar. Aliás, tem uma pessoa que pode não só te dar paz, ele pode garantir você uma vida de paz, mesmo no meio da tempestade louca desse mundo. Experimenta Jesus. Você vai se surpreender. Bora terminar, gente? Vamos lá, vamos pro final agora. Eu queria ouvir considerações finais de vocês, porque a lição termina falando sobre luz. Aquilo que era o objetivo final de Buda, encontrar a iluminação. Curioso, né? O cristianismo também tem uma resposta clara para isso, né? A luz da vida. Aliás, ele falou claramente, não tenho a luz a oferecer. Eu sou a luz deste mundo. E eu queria ouvir aqui as considerações finais de vocês sobre a lição, o que Deus falou com vocês. A lição tem várias perguntinhas lindas aqui no final, que não dá tempo de fazer mais agora. Sugiro que você faça na sua classe também. Mas vamos lá. Rutinha,
considerações finais, o que é que Deus falou. Vamos lá, para você, vamos chegar juntos aqui ao consenso final nessa lição. Então, o que eu aprendi na lição, né, o que eu vi, o meu ponto de vista, é sobre essa, como a palavra-chave que fala, a constância, né, que é tão importante isso, da gente se preencher da palavra de Deus, das palavras divinas, né, da Bíblia Sagrada, pra gente ter também essa paz e também da gente caminhar de forma, nossos caminhos, sofrimento, né, todos os caos que tem esse mundo que a gente vive, mas a gente possa enfrentar as coisas da maneira mais leve, mais com Cristo, né? Porque às vezes a gente se sente incapaz ou tristes, incompetentes de talvez um sofrimento, né? Que a gente esteja passando agora, você jovem, e que você esteja escutando, vendo, mas a gente tem essa luz, que a gente conhece essa luz, que é Jesus Cristo. Ele não busca, mas Ele é a luz. Então, que a gente possa buscar Ele todos os dias. Jesus, que é a luz para nossas vidas. Muito da hora. E você, Vides, tuas considerações finais? Bom, considerações finais, aqui um pouquinho da lição e principalmente as palavras pessoais que eu vou usar, falar a luz da vida, né? Então, eu separei um textinho aqui que diz que assim como a Lua e os planetas do nosso sistema solar resplandecem pela luz refletida do Sol, também os grandes pensadores do mundo, tanto quanto os verdadeiros ensinos refletem os raios da justiça. A natureza reflete os raios da justiça. E pode ser que você seja uma dessas pessoas que esteja buscando realmente encontrar um sentido, buscando realmente encontrar uma luz, e você ainda está se decidindo ou talvez não tenha encontrado. E eu queria falar por mim, pela minha experiência, pela experiência da minha família, que vivia em uma vida sem luz, mas depois que a gente encontrou a luz, a gente vive uma vida transformada com Cristo. E hoje, realmente, a nossa família é uma bênção, né? A gente prova disso todos os dias e o quão bom é viver uma vida onde você pode enxergar e ter essa luz, né? Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a luz de nossas vidas. Essa é a minha consideração final. Muito da hora. E aí, Nicole? Vamos lá, então eu separei um textinho aqui também, bem forte, tá, de Ellen White, que diz assim: o amor difundido por Cristo por todo o ser é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, é tocado por esse amor, recebendo cura. Liberta a pessoa da culpa e da dor, da ansiedade e do pesar que consomem as forças vitais. Para mim, esse texto aqui é Deus virando para mim e falando: por que você tá tentando resolver tudo sozinha? Ou por que você tá tentando procurar paz nas coisas desse mundo, sabe? Acho que Deus só pede que nós estejamos dispostos a aceitá-lo e abrir o nosso coração para recebê-lo. Essa para mim foi a mensagem principal. Muito da hora, muito bom. Eu termino minhas considerações aqui falando sobre essa busca recorrente, né? Essa busca gerou grandes líderes religiosos, mestres, grandes religiões, como a gente acabou de estudar o budismo, né? Que tem muitos ensinamentos interessantes, importantes para a vida do ser humano. É importante ter autodisciplina, é importante você, né, ter uma vida limpa, é importante você não ter uma vida fundamentada no luxo, né, ou no prazer pelo prazer. Tudo isso a gente reconhece que é muito importante. Mas a grande verdade é que a sede, né, pela paz e pelo conhecimento de Deus, né, ela só pode ser encontrada em Jesus Cristo. E é uma experiência que a gente tem vivido, eu também tenho vivido todos os dias, né, ao buscar a Deus todo dia através de sua palavra, e ter a certeza de que a nossa vida não vai terminar numa sepultura, por exemplo. Não é só isso aqui que a gente está vivenciando, né? E que no final o sofrimento é a marca distintiva desse mundo. Embora seja, no momento, não vai ser sempre assim. E eu espero que essa mesma luz que é o próprio Cristo, que um dia abriu meus olhos, também abra os seus, para que você saiba que sim, para o sofrimento Deus também já tem solução. Aliás, Ele veio sofrer no nosso lugar para a gente não sofrer para sempre. E espero que você também tenha esse privilégio de encontrar em Jesus a paz, a luz, o caminho e a verdade que você tanto quer encontrar. Beleza? Eu queria pedir aqui ao Vides que orasse para que de alguma forma esse conteúdo, esse bate-papo aqui motivasse alguém a ir àquele que é a fonte da vida e da luz, que é Jesus Cristo. Ora aí. Amém. Oremos. Senhor meu Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é a vida e hoje nós temos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, entre amigos e irmãos, para conhecer um pouco mais sobre outras culturas e religiões e também, Senhor, conhecer
principalmente mais da tua palavra e do teu amor, Senhor. Amém. Peço nesse momento que o Senhor nos guie, Pai, a vida de cada pessoa que esteja assistindo, cada um aqui também, nos guie de encontro ao Senhor, que o Senhor ilumine, Pai, sempre o caminho de nossas vidas. Senhor, perdoe os nossos pecados e que a gente também possa resplandecer, Pai, essa luz que é Jesus Cristo. Amém. Nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Valeu, Virgis! Da hora demais! Muito bom. Valeu, Rutinha. Obrigado, Nicole. Vocês são demais, né, cara? Até a próxima semana, né? E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Esperamos que de alguma forma você, nesse tema de hoje, já tenha concluído ou no mínimo despertado o interesse de aquele que é a fonte da vida, a fonte da luz, que é a própria luz, Jesus Cristo. E espero que de alguma forma esse conteúdo tenha te motivado a buscá-lo. E seguramente, se você buscar, acredite, você vai encontrar. Não busque resposta para o sofrimento colocando Deus de lado ou de fora da sua vida. Ao contrário, nele você vai encontrar a paz, mesmo em meio ao sofrimento. Não esquece de compartilhar esse conteúdo, seja no canal do YouTube ou no Instagram. Nos encontramos em breve, tá bom, gente? No nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!